Hoje adentraremos um trecho intrigante da Bíblia, a história das filhas de Ló, sobrinho de Abraão. Os protagonistas da nossa história são as filhas de Ló, que residiam na cidade de Sodoma, onde as regras peculiares proibiam receber visitas em casa. No entanto, Ló acaba por receber visitas de anjos que carregam consigo a sentença da destruição de Sodoma e Gomorra. A notícia de que Ló estava com visitantes se espalhou rapidamente entre os habitantes da cidade. E conscientes da presença dos visitantes na casa de Ló, uma multidão começa a se reunir ansiosamente por conhecê-los. Mas o problema é que conhecer na tradição bíblica implica em desrespeitar a sua vontade, chegando a abusar deles fisicamente e violá-los. Exatamente, era isso que os homens de Sodoma queriam. Eles queriam violar aqueles homens, violar aqueles anjos, conforme nós lemos em Gênesis, capítulo de número 19. A partir do versículo 3, que nos diz: E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o mais moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que nós o conheçamos. Então Ló saiu e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a estes homens. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conhecem homens, que ainda são virgens. Podem abusar delas, mas não façam nada a estes homens. Imagine só o que passou pela cabeça daquelas meninas. Nosso pai está nos abandonando. Aquele que deve cuidar de nós, nos preservar, está nos oferecendo para uma multidão de homens perversos. Mas naquele mesmo instante, os anjos presentes na casa de Ló o resgatam abruptamente e, agindo com rapidez, cegam os olhos daqueles homens, cegam os olhos da multidão, evitando que encontrassem a porta. E, em um tom urgente, eles instruem: Você e sua família precisam partir imediatamente, pois essa cidade será destruída. Ló se vê confrontado pela urgência de tomar medidas rápidas, convocando os noivos de suas filhas para uma partida apressada da cidade. No entanto, uma triste constatação é que os noivos das jovens não acreditam que a cidade seria destruída e decidem permanecer por lá. Essas jovens agora, em um turbilhão de emoções, se veem não somente abandonadas pelo pai, não somente terão que deixar tudo que têm para trás, mas agora os seus noivos, os seus futuros maridos, acabam por abandoná-las. E por fim, Ló sai da cidade apenas com sua esposa e suas 2 filhas. E os anjos advertem: Não olhem para trás, vocês não têm o mérito de ver a destruição destes locais. E como diz em Gênesis capítulo 19, versículo de número 22, eles disseram assim: Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Mas, infelizmente, a esposa de Ló não consegue guardar sua curiosidade. Ela olha para trás e acaba virando uma estátua de sal. Segundo pesquisadores, essa estátua está lá até hoje, na região do Mar Morto. Drasticamente agora, essas 2 meninas se veem sem mãe, sem futuro. Só havia sobrado Ló e suas 2 filhas.
Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades foram destruídas completamente. O cheiro de enxofre era terrível. Um dos lugares que antes era um dos mais lindos da região virou um imenso cemitério a céu aberto, com um cheiro horrível de morte para todos os lados. Aparentemente, o mundo havia acabado. O que elas conheciam por mundo havia sido destruído. O pai e 2 filhas estavam em uma caverna, no meio do deserto, no meio do nada. Nesse momento, a filha mais velha fala para a menor: "Veja bem, não temos mais ninguém no planeta. Tudo se acabou. Deus destruiu todo mundo. Só sobrou o nosso pai e nós. O nosso pai já está velho. Temos que tomar uma decisão drástica para o bem da humanidade." Essas meninas acreditavam que o mundo havia acabado e que elas tinham a incumbência de povoá-lo, de repovoá-lo. Sabiam que Deus havia acabado com o mundo no dilúvio e deixado apenas uma família. Agora acreditavam que algo semelhante havia acontecido. Pensavam que Ló tinha seus méritos, por isso havia sido salvo. Elas não sabiam que Ló só foi salvo por causa da oração de Abraão. Então a mais velha conclui: "Essa noite vou embebedar o nosso pai para ter relações com ele e ficarei grávida. Afinal, ele já é velho e não conhecemos o amanhã." E foi isso que aconteceu. Ela embebedou seu pai e acabou seduzindo ele. Mas, segundo a tradição judaica, Ló sabia que havia se deitado com a sua filha mais velha e que o fato se repetiria na próxima noite com a filha mais nova. Nesse ato repugnante de incesto e adultério, ele se permite embebedar-se novamente para ter relações com sua filha mais nova. Na noite seguinte, a mais velha diz para a mais nova: "Tudo o que fiz foi para engravidar, agora é a sua vez." Ló então se deixa ser embebedado novamente e desta vez tem relações com sua filha mais nova. E algo muito interessante acaba acontecendo. Tanto a filha mais velha como a filha mais nova engravidam apenas em uma relação. Depois deste fato, nunca mais elas tiveram relação com o pai. Isso era algo repugnante, até mesmo no nível de Sodoma e Gomorra. As duas engravidam e nascem 2 crianças. A mais velha coloca o nome de Moab, ou como chamamos em português, Moabe, que significa do meu pai. Já a mais nova chama o seu filho de Amon, que significa trabalhador hábil. Mas veja o que acontece com essas 2 descendências. Tanto de Moabe como de Amon nascem 2 mulheres de extrema importância na Bíblia e até mesmo na descendência de Jesus. Você sabia disso? De Moabe nasce Ruth, a bisavó do rei Davi. Dos Amonitas nasce Naamá, esposa do rei Salomão. Ela gerou a Roboão, sucessor do rei, o rei mais sábio que já existiu. E Roboão também faz parte da árvore genealógica de Jesus. Sendo assim, Jesus também descende dos Amonitas e dos Moabitas, destas mulheres que sofreram, mas em prol da continuidade da humanidade, achando que o mundo havia sido destruído e que elas seriam a única solução, assim como Caim e Abel, que se casaram com suas irmãs, elas pensaram: isso se sucederá também conosco e com nossos filhos. Mas lembrando que apenas Sodoma e Gomorra, aquelas cidades e as circunvizinhas foram destruídas, mas elas não sabiam disso. Abraão vivia com sua família não muito longe dali e, infelizmente, esses 2 povos, Amonitas e Moabitas, tornaram-se inimigos de Israel, causando muitos problemas e, devido a guerras, acabaram desaparecendo da face da terra.
E para você que quer saber um pouco mais, pode ler a história toda no livro de Gênesis, no capítulo de número 19. Espero que esse conteúdo tenha sido entendido e que juntos possamos crescer em nossa fé e compreender as Escrituras. Lembrem-se, sempre estudem a palavra de Deus, orar e buscar o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, ok? Se vocês tiverem mais dúvidas, alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você quiser, pode compartilhar também. E eu agradeço a todos que ficaram conosco até aqui. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!